Nesse vídeo sobre clusterização, nós vamos analisar uma base de dados que chama diabetes.arff. É uma base de dados que contém 768 instâncias com 8 atributos. Convém a gente falar brevemente dos atributos, porque lá no ECA não vai aparecer em detalhes, né? Então, o primeiro atributo é o número de gravidez que a pessoa teve, certo? Quantas vezes a pessoa ficou grávida. Um índice, uma medida de concentração de glicose no plasma sanguíneo, a medida de pressão, uma medida que eles fazem no tríceps da pessoa, uma medida de pele, certo? Uma dosagem de insulina, tá? Num período de 2 horas, o índice de massa corporal, esse Diabetes Pedigree Function é para ver a predisposição, casos familiares, né, que a pessoa tem. A idade e 0 e 1. 0 vai ser a pessoa ter um teste positivo e 1 negativo, certo? Então a gente abrindo isso aqui no ECA, essa base já vem com, esse dataset já vem com ECA, tá? Não precisa baixar a parte. Então olha lá, temos 768 atributos, tá? A maioria dos valores são numéricos, né? A maioria não, todos são numéricos. Então só vai ter a média, né, o máximo e mínimo, certo? E o último, que é categórico, é se é negativo ou positivo. Posso fazer classificação disso? Eu vou treinar um algoritmo para reconhecer? Sim, posso usar classificação. Mas se eu, como pesquisador, como profissional de saúde, quiser ver o perfil da pessoa que tende a ter um teste positivo ou negativo, a classificação não vai deixar isso tão claro. Já a clusterização, sim, ele vai agrupar, tá? Vamos ver se ele vai conseguir diferenciar positivo e negativo, né? Mas ele vai agrupar. A princípio, acreditamos que sim. Olha lá, ele criou 3 clusters. Já não é aquilo que a gente esperava, mas é claro, vamos olhar com calma, porque a gente gostaria que ele tivesse conseguido em 2 clusters, tá? Mas pode ser que tenha 2 perfis diferentes de pessoas que dá positivo, ou 2 perfis diferentes de pessoas que dá negativo. Nós vamos analisar esses clusters. Primeira coisa que a gente faz, a gente já conhece a classe, né? Então vamos analisar a classe de cara. Ó. Cluster 0 tem uma diferença gritante de negativo a positivo? Eu diria que não, certo? Em números absolutos, não. O cluster 3 também, em números absolutos, fala que não tem uma diferença gritante para falar assim, ó, a maioria absoluta, assim, disparado desses clusters é de negativo. Não dá pra gente falar, nem negativo nem positivo. Já no cluster 1, certo? Essa diferença está gritante. A maioria das pessoas aqui, tá? É um perfil de pessoa que vai testar negativo para diabetes. Tá? Então nós vamos olhar os dados desse grupo e até comparar com os outros 2. Bom, olha só. Número de gravidez que a pessoa teve, né? Esse grupo aqui é bem menor, tá? Bem menor, certo? Comparado aos outros, certo? A questão se tem uma tendência, né? Se a tendência que envolve só o público feminino e masculino, isso aí não deixa claro no arquivo. Mas a gente entende, se está contando o número de gravidez, deve ser uma pesquisa em público feminino, né? Mas no arquivo ARFF não está tão claro. O plasma, tá? Olha só, é gritante a diferença, tá? De concentração de glicose no plasma das pessoas que são negativas, comparando com os 2 outros aqui que são perfis indefinidos, tá? Então esse perfil aqui é bem definido. A pressão, olha, a pressão ela é menor. Eu não sei se significativamente menor, porque em números absolutos eu não acho que é muito menor que 68, certo? Aí convém nessa hora a gente tá minerando dado para um profissional especializado de saúde, né? Questionar para ele se do ponto de na escala, né, utilizada na área de saúde, isso aqui é uma diferença gritante ou não. Sugere-se que tem uma diferença, mas a gente não sabe se é uma diferença que de fato dê segurança para traçar esse perfil. Essa medida de pele, eu também não consigo utilizar isso aqui com clareza, porque, embora esteja menor que o grupo 1, tá bem, grupo 0, né? Tá bem maior que o grupo 2. Então é um valor muito intermediário, tá? O que pode ter acontecido nisso aqui, certo? Se que realmente essa variável não é significativa, ou para os dados coletados não estão sendo suficientes para achar diferença no perfil, tá? Então não confiaria nesse resultado aqui, tá? Por essas questões que eu falei para vocês. Nesse atributo eu não confiaria em traçar um perfil,
certo? Questão da insulina. Aqui, novamente, a gente tem um problema sério, tá? De fato, é muito inferior, tá? A insulina do grupo 0, que, né, olha só, tem uma maioria, mas não tão grande, de casos positivos. Mas, curiosamente, tá? Aqui está zerado. Tá? Isso aqui eu considero que é um problema na coleta de dados, no tratamento de dados, na mineração de dados. Muitas vezes a gente não pode pegar os dados crus na hora que coleta e joga para mineração. Muitas vezes a gente tem que limpar alguns dados que a gente chama de ruído, às vezes categorizar alguns dados que são numéricos ou discretizar dados contínuos. Tá? Então isso aqui é uma questão de se analisar os dados coletados. Com esses dados não dá para falar que insulina, tá? Nesses resultados, é um fator determinante. Certo? Massa corporal. Aqui, novamente, a gente tem, tá, uma diferença, massa corporal, certo? Uma diferença, para mim, parece pequena, certo? Teríamos que ver com um profissional, falar, não, no índice de massa corporal, 1 ponto já é coisa demais, né? Então, nós como mineradores, a gente entende de mineração, não da área fim, precisamente, né? Teria que consultar o profissional de saúde o quanto é significante isso aqui, certo? A predisposição familiar, né? Também teria que analisar a escala, mas olha só, tem alguma coisa estranha, né? Entre os dois perfis aqui que não temos um... Esses dois perfis aqui que não temos um conceito, né, se é positivo ou negativo, e eles estão um valor intermediário. Novamente, esse atributo nessa coleta de dados não está me ajudando, tá? A idade, sim, já tem uma diferença boa, certo? Então, se esse aqui fosse os únicos dados que eu tivesse para uma classificação de uma clusterização de perfil de diabetes, eu confiaria na idade, tá? Cegamente, né? Cegamente entre aspas, né? Teríamos que consultar o profissional de saúde. Mas é o que tudo indica, tá? A questão do número de gravidez, plasma sanguíneo, tá? E a idade, certo? São claramente, a gente vê uma diferença significativa, certo? Talvez essa questão aqui, como eu disse, da pressão, temos que ver a escala que se usa na medicina para isso. E aqui também, na questão da massa corporal, temos que ver a escala, certo? Então, pessoal, como eu disse, é muito subjetivo a clusterização. Depende muito da interpretação e aí depende muito do olhar do especialista também, certo? Bom, como a gente tem dois grupos, vamos tentar forçar a barra um pouquinho, ó. Eu vou tentar, em vez de deixar ele livre para fazer quantos clusters ele quiser, eu vou usar só 2 clusters. Ó, novamente, um deles não dá para dizer se é um perfil positivo ou negativo, mas esse aqui claramente é positivo, é negativo, certo? Para diabetes, certo? Então, olha lá, a diferença agora, pelo menos a gente vai ter umas diferenças mais gritantes. Para um perfil indefinido, o número de gravidez, em comparação a um perfil bem definido de negativo, né? A gravidez é um fator que conta muito, tá? O plasma no sangue, novamente, conta bastante. Aqui a gente já tem uma diferença boa de pressão. Um grupo que é indefinido, se a gente não sabe se é positivo ou negativo, e um grupo que tende a ser negativo. Olha lá, a pressão é menor, certo? Esse teste de pele continua sendo aparentemente a diferença pequena, certo? Aparentemente, mas ela existe, certo? A questão da insulina agora ficou muito mais evidente, certo? Um perfil indefinido para esse perfil aqui, né, negativo. Lembrando que a gente tinha casos de 0 lá, a gente viu na classificação anterior. Talvez esses casos espúrios, esses ruídos, esteja puxando essa média para baixo, certo? Tem que se tratar os dados. A massa corporal continua com uma diferença aparentemente pequena, não podemos afirmar categoricamente. A predisposição familiar, agora realmente, se a gente for pensar em porcentagem, aqui tem uma porcentagem menor, né, se a gente for pensar em estatística. E a idade, tá? Mais de 10 anos de diferença, certo? Então a gente, às vezes, forçando a divisão de grupos, pode ajudar. Uma última forçação que eu vou tentar fazer, né? Forçação de barra mesmo. Opa, perdão. Menos 1 aqui, para ele ficar ali. Eu estou digitando errado, perdão. Menos 1. Gente, deixa eu digitar o menos primeiro aqui. Ele não está deixando eu digitar. Menos 1, agora eu consegui, certo? Eu vou aqui, ó, forçar. Não, eu sei que tem uma classe na verdade. Agora vamos forçar ele, vamos fazer ele ser forçado a clusterizar
pensando naquelas classes. Inicializei. Olha só, de qualquer forma, ele tem três grupos. Por quê? Deve ter um dado aí que a gente tem, ou alguns, né? Alguns, né, no caso aqui, ó, que não está preenchido corretamente, tá? Ele não consegue classificar. Teria que ver esses casos aqui, ó, para limpar a base de dados, certo? Mas a gente tem o grupo 0 positivo, o grupo 1 negativo. Olha a matriz de confusão aqui, ó. Essa linha aqui deveria ser todos negativos, tá? Ele errou drasticamente, ó. Ele pegou aqui, tá, 234 negativos, mas errou 195, certo? Para positivo aqui, tá? Ainda tem alguns aqui que a gente tem que ver por que ele não está conseguindo classificar. Já aqui no positivo, ó, ele positivo seria o que, ó? Coluna, no negativo, aqui positivo, isso. A gente vai invertir, desculpa, ó. Aqui, ó, cluster 0, ele classificou como positivo, né? Então, nessa linha aqui foi negativo, tinha de ser negativo, ele errou em 234, que ele classificou como positivo, ó, e 195 ele acertou. Já nessa linha aqui, que deveria ter só testes positivos, tá? Ele acertou 135, olha lá, o 0 seria 135, e o negativo, tá? Ele errou alguns, certo? Errou, e tem alguns sem classificação. Então, a matriz de confusão, de fato, está menos confusa, está meio confusa, mas corroba o que a gente fez nos dois testes anteriores. Os positivos, ele consegue errar menos do que os negativos. A diferença aqui é bem menor, né? O erro aqui está mais gritante. Aqui está tendo uma diferença muito grande dos acertos para o número de erros, certo? Então, é algumas malícias que a gente tem que ter na hora de clusterizar. E aí a gente poderia fazer aquela análise, certo? Comparativa, você pode ver de novo. A gravidez é gritante, certo? Aqui, ó, para essa forçação de barra, o plasma já não me diz muita coisa, certo? Então, às vezes eu tento melhorar e estraga. Para fechar esse vídeo, então, é uma coisa subjetiva. Eu disse na primeira comparação para vocês que em algumas variáveis eu não confiaria. Vamos ver se o ECA está de acordo com a gente. Tem essa opção aqui, ó, Select Attributes. Ele vai selecionar os mais relevantes. Ele vai fazer um cálculo, provavelmente uma correlação, né, entre a causa e efeito, certo? E vai dizer para a gente os mais relevantes. Ó, ele terminou, já terminou aqui. Ele está dizendo aqui, ó, ele pegou todos esses atributos que tinha, tá? E o que ele fez? Ele mostrou para a gente que são os mais significativos o quê? Plasma, massa corporal, a predisposição e idade, tá vendo? Às vezes, visualmente, eu tinha uma impressão, certo? Mas ele selecionou esses como mais significativos. Eu chutaria, né, naquela hora, né, por não ser da área de saúde, que a massa e a predisposição familiar não estão sendo significativas. Mas, estatisticamente, ele viu que existe uma relação muito grande, certo? Uma coisa que a gente pode fazer com esse resultado que a gente tem, tá? Uma última coisa, excluir os outros e deixar só esses 4 atributos de previsão. Então, ó, vou manter plasma, massa, pedigree e idade. Os outros eu vou tirar. Ó. A gente tem que olhar aqui de novo. Então, plasma, massa fica. Plasma, massa fica. A gravidez, por incrível que pareça, não colocou aqui. Então, vamos tirar, né? Vamos tirar. Plasma fica, a pressão ele não colocou como relevante nesse teste que ele fez. A pele ele não colocou como relevante, certo? A insulina ele não colocou como relevante. Nessa base de dados eu não estou afirmando que insulina não tem nada a ver, certo? Massa, pedigree e idade, sim. Então eu vou tirar, e deixa a classe, né? Então as 4 atributos que ajudam a prever a classe. Com base nisso, vamos aplicar de novo aqui, ver o que acontece? Está processando. Tá? Ó, para a gente que pensava que a clusterização ia ficar mais fácil, não ficou. Né? Nesse primeiro grupo, não, por um lado sim, olha só, não, realmente agora clareou, por um lado a gente viu o número de clusters, não foi legal, mas olha só, esse cluster aqui está muito claro que a maioria é positivo,
Nesse cluster é muito claro que a maioria é negativo. Nesse também está claro que a maioria é negativo. Esse aqui não é tão grande a diferença, certo? Mas tá claro que a maioria é positiva. E aqui bem claro que a maioria, bem claro mesmo que a maioria é negativa. Então talvez agora eu consiga, né, separar os perfis com mais facilidade, certo? Então é uma dica que eu dou para vocês, às vezes deixar o ECA selecionar os dados que estão fazendo mais diferença nos cálculos dele. Aí, isso poderia alterar o resultado da classificação, da clusterização, certo? Então uma dica que a gente vai fazer aí. Mas novamente repito, classificação te dá um resultado que você tem uma crítica se foi boa ou não. A clusterização é bom você estar junto com um profissional da área afim, com um especialista no assunto, certo? Então é isso, vamos fazer mais um vídeo na sequência, mas clusterização não é uma arte fácil.